Um relatório que apresenta um termômetro da violência no Brasil. Um anuário que mostra a diminuição geral na quantidade de mortes violentas no país, ainda que elas sigam num número alto em comparação com outros locais no mundo. Uma aparente melhora, porém, que não engloba todas as regiões por igual. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 18 de julho de 2024. Dia em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou a nova edição do anuário com dados sobre a violência no país. Ao todo, foram registradas 46.300 mortes violentas intencionais no Brasil em 2023. Nesse número estão incluídos homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, mortes de policiais e mortes decorrentes de intervenção policial. Como explica o relatório, o número é um termômetro para a mensuração geral dos níveis de violência do Brasil. O levantamento, publicado todos os anos desde 2007, usa como base informações fornecidas pelas Secretarias de Segurança Pública estaduais, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da segurança pública. O número de mortes violentas registrado em 2023 é inferior ao do ano anterior, uma redução de 3,4%. E também representa uma queda que vem se acentuando ano a ano desde 2017, quando o país teve recorde de mortes, com mais de 67 mil ocorrências. Só que os números não significam que a quantidade de mortes no país diminuiu por igual em todos os lugares. Apesar de ter ficado abaixo do ano anterior na maioria dos estados e no Distrito Federal, 6 regiões foram na contramão e registraram alta de casos: Amapá, Mato Grosso, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Alagoas. E apesar de dados gerais mais positivos, a situação brasileira como um todo ainda é preocupante. A média de mortes violentas no país é 18% maior do que a média regional da América Latina e Caribe. Em termos globais, a taxa brasileira é quase 4 vezes maior do que a taxa mundial de homicídios. O relatório diz o seguinte: no Brasil, vivem aproximadamente 3% da população mundial, mas o país sozinho responde por cerca de 10% de todos os homicídios cometidos no planeta. Dito de outra forma, os níveis de violência letal no Brasil estão longe de serem considerados adequados ou condizentes com padrões mínimos de desenvolvimento humano e social. Em relação ao perfil das vítimas de mortes violentas, o relatório aponta que a maioria é formada por homens negros com até 29 anos. Grande parte das ocorrências são por arma de fogo em vias públicas. O relatório também mostra a taxa de mortes violentas a cada 100 mil habitantes. Nesse índice se destacam negativamente Amapá e Bahia. Na comparação regional, o Nordeste e o Norte seguem liderando o ranking de áreas mais violentas do país. O anuário explica que são nessas duas regiões que estão localizados os estados que convivem com um quadro acentuado de disputas entre facções criminosas, disputas por rotas e territórios. Ao mesmo tempo, são regiões que também concentram a maioria dos locais com altas taxas de letalidade policial. A cidade mais violenta do país em 2023 foi Santana, localizada na região metropolitana de Macapá, no estado do Amapá, no norte do país. Lá, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes chegou a mais de 92. Uma das explicações apontadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública é a disputa pelo controle do porto localizado na cidade. O município registrou ainda aumento nas mortes decorrentes de intervenção policial, com a maior taxa do país desse tipo de homicídio por 100 mil habitantes. A capital, Macapá, também figura entre as 10 cidades mais violentas em 2023. Assim como Santana, isso tem relação com a localização do município, que também fica aos pés do rio Amazonas, numa rota fluvial muito usada para o trânsito de ilícitos. Além disso, o Amapá faz fronteira com 2 países, Suriname e Guiana Francesa. A proximidade com as fronteiras facilita crimes transnacionais, como o tráfico de drogas e o tráfico de pessoas.
Portos, de modo geral, são estratégicos para grupos criminosos porque dão a possibilidade de escoar drogas em grandes quantidades para outros continentes. No estado do Amapá como um todo, o aumento das mortes violentas intencionais e da letalidade policial ocorreu sobretudo a partir de 2016. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a disputa entre as maiores facções criminosas do país, o PCC, Primeiro Comando da Capital, e o CV, o Comando Vermelho, é uma das explicações. Esses grupos, originados no Sudeste, migraram para o norte do país em busca de expandir seus negócios criminosos. Numa entrevista ao Nexo em outubro de 2023, a socióloga Samira Bueno, que é diretora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, disse o seguinte: grupos criminosos que disputam território resolvem os seus crimes na bala, e isso tem gerado muita violência. No outro extremo, temos a violência provocada pelas instituições policiais, com uma polícia muito letal. Outra particularidade do Amapá e da região norte é a presença de facções criminosas locais que disputam as atividades entre si. O estado tem registro de ações ilegais como narcogarimpo, tráfico de cocaína vinda da Colômbia, da Bolívia e do Peru e extração de madeira ilegal, facilitadas pela difícil fiscalização do território, permeado por rios e florestas. Existe a presença, sobretudo, de dois grupos, a FTA, Família Terror do Amapá, e a UCA, a União Criminosa do Amapá. Em anos recentes, aconteceu uma espécie de profissionalização desses grupos, que antes eram gangues e agora passaram ao status de facção, isso por meio da associação com as facções do Sudeste. A FTA se associou ao PCC e a UCA ao Comando Vermelho. Em entrevista ao Nexo, o pesquisador Ayala Colares Couto, da Universidade do Estado do Pará, também ressaltou a desigualdade social no Amapá como mais um fator para os índices alarmantes. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o estado tem o terceiro menor PIB do país e apresenta taxas de pobreza acima da média nacional. O Ayala Colares Couto disse o seguinte: a precariedade de habitação e a desigualdade são muito presentes no estado, o que faz com que ocorra uma grande mobilidade populacional, principalmente nas regiões de garimpo, que são áreas com muito tráfico de pessoas, trabalho análogo à escravidão e exploração sexual. É uma complexidade que coloca o Amapá como palco de conflitos e interesses das facções. Ainda olhando para o ranking das cidades mais violentas do país, se destaca negativamente as que ficam na Bahia, ainda que o estado não tenha sido um dos que registraram aumento no número de casos de homicídio em relação a 2022. Isso acontece porque uma coisa é o número total de casos, outra é a concentração em cidades específicas em que esses casos aconteceram. Dos 10 municípios com maior registro de homicídios, 6 são baianos. Na ordem que aparece no ranking são Camaçari, Jequié, Simões Filho, Feira de Santana, Juazeiro e Eunápolis. Segundo o anuário, a Bahia, assim como o Amapá, também enfrenta grandes problemas em relação à presença de facções criminosas. E assim como o estado do Norte, o território baiano também sofre com os altos registros de mortes causadas por policiais. No relatório, o anuário descreve o seguinte: enquanto o país consegue reduzir o volume total de registros de mortes violentas intencionais, a participação da letalidade policial na composição de tais registros tem aumentado com força. Jequié, município a 370 quilômetros da capital Salvador, é o terceiro mais violento do país. Só que mais da metade dos registros de mortes violentas no local em 2023 foram decorrentes de intervenção policial, um número 4 vezes maior do que a média nacional. Olhando para trás, as mortes provocadas pelas forças de segurança da Bahia seguiam um padrão até 2014. Uma média de 300 pessoas eram mortas por ano pelas polícias civil e militar. A partir de 2015, o cenário mudou. Aquele foi o ano da chacina de Cabula, na Vila Moisés, em Salvador, na qual uma ação da PM matou 12 jovens dias antes do carnaval. Se até 2014 morriam em média 300 pessoas por ano, em 2016 o número de mortes causadas por ações policiais saltou para 456. Em 2020 ultrapassou a marca de 1.000. Agora, em 2023, chegou a 1.699 mortos em intervenções das duas polícias, a militar e a civil. Esse foi o maior registro do país em termos de números absolutos.
O aumento da violência policial coincide com a migração de facções criminosas para o Nordeste em um movimento semelhante ao que a gente comentou antes sobre a região Norte. No Nordeste, o Comando Vermelho e o PCC também se uniram com grupos locais em busca do controle de tráfico de drogas. E as brigas entre as facções, assim como a ação da polícia contra elas, desenharam o cenário que a gente vê agora. Ou seja, nesses locais onde os índices de morte violenta são expressivos, não é só a alta criminalidade que aparece como fator determinante, mas também a forma como são conduzidas as políticas de segurança pública. Políticas que ainda focam na chamada guerra às drogas, em conflitos diretos com criminosos. O anuário declara o seguinte: se o padrão de uso da força por parte de algumas polícias brasileiras mudar, como as da Bahia e do Amapá, a tendência de redução da violência letal será ainda mais acentuada. O Durma com essa volta já. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, mergulhou na quarta-feira no Sena. O ato simbólico busca provar que a água do rio está limpa para abrigar as provas da maratona aquática e do triatlo nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que começam na capital francesa em 26 de julho. O Lucas Zachary escreveu sobre a despoluição do corpo d'água, uma das promessas francesas para a Olimpíada. Lucas, o que foi feito para despoluir o rio Sena? O Sena estava impróprio para banho desde 1923. Mesmo com o avanço no tratamento de esgoto, a poluição atmosférica e os dejetos carregados pela água das chuvas eram as grandes dificuldades de Paris para despoluir o rio. Assim, para alcançar o índice seguro de balneabilidade, que é a qualidade das águas para banho e práticas esportivas, houve um investimento de 1,4 bilhão de euros para despoluir o rio Sena. O governo parisiense construiu um tanque com capacidade para 46 milhões de litros que armazena a água da chuva. Em seguida, uma estação de tratamento recebe a água e, depois de ser tratada, é direcionada para o rio Sena. De acordo com os organizadores, o processo diminuiu a presença de bactérias intestinais no rio em 75%, uma meta acima do estipulado pelas federações de esportes aquáticos. E Lucas, o que foi feito na capital francesa que poderia ser replicado em São Paulo, por exemplo? Tanto o rio Tietê quanto o rio Pinheiros estão impróprios para banho desde meados do século XX. Nos últimos 40 anos, o debate sobre a despoluição dos rios paulistas se intensificou, apesar de ainda não ter registrado grandes melhorias. Projetos de coleta e de tratamento de esgoto foram realizados pelo governo paulista nesse período, como a flotação do rio Pinheiros e a construção de estações de tratamento. Um dos meus entrevistados, o professor José Carlos Mierzwa, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica da USP, explicou que a poluição dos rios de São Paulo são também afetados pela dinâmica de alteração do uso e ocupação do solo, algo que acontece menos em Paris. Segundo ele, é necessário investir tanto em avanços tecnológicos como em um melhor planejamento de ocupação de solo para melhorar a qualidade das águas dos rios paulistas. O texto do Lucas você vai conferir no nexojornal.com.br. Dos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, a despoluição do rio Sena em Paris, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação de Letícia Arcoverde, edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Lucas Zachary, produção de arte de Mariana Simonetti e edição de áudio de Bruno Bimbati, termina aqui mais um Durma com essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!